Sejam bem-vindas à nossa segunda aula da Semana de Tímida a Diva. Muito prazer, eu sou a Carol Siqueira, especialista em charmes na dança de salão e te ensino a se tornar uma diva, mesmo que você seja tímida, mesmo que você nunca tenha dançado na sua vida ou mesmo que você tenha aquela insegurança na hora de dançar. Eu estou muito animada nessa aula de hoje, nessa série de 3 aulas gratuitas dessa Semana de Tímida Diva, onde eu vou te ensinar um pouquinho do que eu experimentei na minha trajetória, na trajetória das minhas alunas e que vi com eficácia que o método funciona e que agora vou passar para vocês. Vou te apresentar primeiro os resultados das minhas alunas, que eu tanto digo que tem resultado. Vou te mostrar então nesse videozinho que vai aparecer agora. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Carol. Eu sempre acompanhei a Carol nas redes sociais e ela também é professora de uma escola de dança que eu frequento. Eu estava passando por um momento pessoal muito delicado na minha vida, mas eu sempre tive uma grande paixão pela dança e, em contrapartida, eu também sempre tive muita vergonha de dançar. E eu vi o projeto e me encantei, onde além da gente poder estar perto dela como uma inspiração, que a Carol é aqui pra gente nas redes sociais, com todo o conteúdo que ela sempre traz pra gente de empoderamento feminino através da dança, a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre a história dela, sobre a sua trajetória profissional, sobre até os bons papos que a gente pôde falar da vida pessoal também. Então foi um momento muito especial, no qual eu tenho muita gratidão. E depois desse projeto, eu me permiti mais sobre a dança. O que eu realmente sentia lá dentro, eu consegui externar sem nenhum preconceito. Eu acho que esse foi a grande lição que eu tirei desse projeto e agradecer por tudo que você representa aqui, todos os conteúdos que você compartilha, todas as inspirações, o quanto uma mulher forte, né, dentro das suas dificuldades, você consegue realmente tirar o melhor, extrair o melhor e tá aqui impactando tantas pessoas, que mais pessoas se encorajem e se libertem e possam fazer a dança junto com você, aproveitar esse momento que é tão especial. Um grande beijo. Olá, meu nome é Natália. A dança para mim era mais um sentido de executar. Eu aprendia o que os professores passavam e executava. Mas eu sempre sentia que faltava algo para mim. Porque para mim foi mais no ato de me redescobrir. Redescobrir o meu corpo, uma sensualidade que sim, nós temos. Basta saber encontrar e colocar em prática. Que por muitas vezes pelo medo, insegurança, julgamento e vergonha, a gente não acaba utilizando dessa ferramenta poderosíssima que nós temos. E uma vez que você se redescobre, é um caminho sem volta. Mas antes eu quero entrar no tema da aula de hoje. Eu preciso te lembrar os 3 erros que a gente viu lá na aula passada que você talvez cometa na hora de dançar. E nem imagina que é um erro tão grave. O primeiro erro é que você não se deixa ser conduzida na hora de dançar. Sabe aquela famosa dama possuída? O segundo erro é que você não sabe a hora de fazer o charme. Às vezes você até faz, mas faz na hora errada. Às vezes você sabe que tem espaço, mas não sabe o que fazer. Eu sei que você nem sabia que isso é um erro, mas o erro se constata na hora que você faz e atrapalha o condutor. Esse é o segundo. O terceiro erro é que primeiro você faz a dança e depois o autoconhecimento. Então, às vezes, você nem sabe como seu corpo funciona e vai lá dançar com outra pessoa. A pessoa te pede uma coisa, você nem sabe como responde aquela condução justamente por não ter autoconhecimento. Esses foram, então, os 3 erros identificados na aula passada que provavelmente você comete e nem se dá conta dentro da dança 2. Se você chegou até aqui e viu comigo todos os erros que você provavelmente comete, talvez tenha alguns outros, mas a partir de agora, comigo, você vai conseguir solucioná-los. Que tal, hã? Mas se você quer mesmo se transformar em uma diva na dança, é de suma importância que você assista a aula 1. E às vezes você assistiu até a metade, parou no meio, não voltou e já veio para a aula 2. Não, termina de assistir a aula 1, porque lá eu falo especificamente de como cada um dos erros ocorre na hora da dança. Eu tô muito feliz de ver que vocês estão indo lá na comunidade, estão me falando o que vocês acharam da primeira aula, estão tirando as dúvidas, estão falando os insights, estão falando o que se identificou com a minha história que eu contei lá na aula passada. E agora também eu gostaria que você aproveitasse, se você ainda não foi na comunidade, para acessar a comunidade no Facebook, onde eu vou dar algumas dicas extras, a gente vai conseguir se falar e acompanhar os temas das próximas aulas. Eu fico muito realizada por ver quantas mulheres estão fazendo parte desse movimento. Sempre foi meu sonho alcançar o máximo número de mulheres possível para ajudar a ressignificar
a sua dor, a sua timidez, o que te incomoda através da dança em autoconfiança. Através dessa semana gratuita que eu estou promovendo aqui com a presença de vocês. Então vamos lá, na aula de hoje eu vou te explicar como solucionar os 3 erros que nós identificamos na aula anterior. O primeiro dos erros é sobre a dama que não consegue ser conduzida, sobre você que se leva sozinha, que sai dançando sozinha, que gira sozinha, que não deixa o condutor te levar. A maioria das minhas alunas falam sobre os seus parceiros que, o condutor, na hora de me levar, fica com uma cara, porque eu me levo sozinha. Eu não deixo o boy me levar porque eu saio girando sozinha, eu vou para trás sozinha. Vamos solucionar esse problema? Entendamos primeiro que isso é um erro, porque se você não se comunica com seu parceiro, se você não consegue estabelecer uma conexão, você não vai conseguir dançar com ninguém. Mas a partir do momento que você se torna receptiva, que está muito no trabalho do feminino, de estar atenta, de estar presente, de estar no momento agora, você vai estar disposta a receber a informação e com isso responder e, por que não, complementar com o charme. Vamos por degraus. Primeiro, você conscientiza que há uma conexão, seja ela manual ou corporal. Então, a solução para que você comece a conseguir ser conduzida inicialmente é entender de que forma esse condutor está me dando informação. Veja, alguns condutores vão te abraçar e dar a conexão a partir do corpo. Ele vai encostar em você e dessa forma ele vai te mostrar transferência de peso, vai te mostrar expansividade ou retração a partir das transferências. Outros condutores vão pegar, literalmente serem manuais. Eu vou fazer sempre uma anamnese de cada um dos meus parceiros. Como ele me toca, necessariamente é como ele se comunica. Então, se ele se comunica corporalmente, é por lá que eu vou responder. Por isso, tão importante o autoconhecimento, porque eu conhecendo cada parte do meu corpo, eu posso estar, primeiro, disponível e, segunda, apta para responder a partir de como ele se comunica. E aí, dentro do condutor manual, que pega com a mão, que às vezes aperta, que às vezes empurra, que às vezes é muito leve, você nem tá sentindo a condução dele, eu vou ficar mais atenta ainda, porque onde a mão dele me tocar, quer dizer que ele quer movimento. Já teve a sensação de quando o condutor te abraça, ele toca lá no seu ombro, e aí parece que ele quer cabeça, mas ele queria um tronco. Parece que ele quer cabeça, mas ele queria um ombro. É porque a comunicação de vocês não está sendo efetiva. Eu devo, então, me silenciar, e para nós mulheres que somos muito visuais, né, eu vejo o braço dele, o que está fazendo, eu já entendo o que é para responder, eu silencio os meus olhos. Por quê? Eu vou ficar muito mais no sensorial e com isso ser mais assertiva na minha resposta do que quando eu tento adivinhar olhando e com isso a gente tem um impasse na comunicação. Faz sentido? Então, a gente falou sobre o condutor corporal, que vai me dar a intenção sinestésica. A gente falou sobre o condutor manual, que vai me pegar e com isso, eu silenciando os meus olhos e estando mais disponível a esse contato, vou conseguir solucionar esse problema de me levar sozinha. E terceiro e último, o condutor que vai me dar a percepção de indução. Como assim? Sabe quando você vai dançar um zouk? O condutor tá só segurando sua mão de longe e só por ele mostrar o tronco dele, você entende que você também tem que fazer a onda? Veja, ele não tá te pegando, ele não tá fazendo você sentir o corpo dele, mas ele tá te mostrando. Então aqui sim, a percepção visual vai ser eficaz para que você obtenha conexão com o seu parceiro. Então, a solução para você que não consegue ser conduzida é ir através desses 3 elementos se conectar com o seu parceiro. Existe, então, o parceiro sinestésico, que vai te dar conexão e condução através do corpo. Existe o parceiro manual, que vai te dar condução e conexão através das mãos. E a partir de cada ponto que ele te tocar, a resposta aparece no seu movimento, desde que você tenha autoconhecimento. E o terceiro e último é o condutor, que traz a indução, quando ele te mostra o movimento sem te pegar ou sem te tocar, mas com isso ele está te oferecendo uma conexão e, por que não, uma condução. Você vai ter muita noção disso se você dançar zouk, se você dançar algumas das danças como salsa, bachata, que mesmo distantes, a gente, através da percepção visual, consegue acompanhar o que o corpo do condutor está pedindo. Sim ou não? Esse foi o primeiro erro, a solução do primeiro erro. Eu sei que talvez você nem tenha todo esse conhecimento para aplicar, mas certamente com essas pequenas técnicas você vai ver grandes mudanças quando você se chama de dama possuída.
O segundo erro era então sobre eu não sei fazer o charme na hora certa ou eu não sei que horas fazer o charme. Essas duas coisas basicamente andam juntas. Já parou para reparar que se o boy te solta numa despensa, por exemplo, você não sabe o que fazer, você congela e com isso você tá atrapalhando ele ou com isso você simplesmente fica sozinha aqui parada ou desesperada. Ai, me pega de volta, eu não sei o que eu faço. Existe isso, como também existe eu querer fazer o charme na hora que eu quiser e ir e atrapalhar ele. Quantas vezes eu vejo meus alunos tentando praticar o que eu acabei de ensinar, mas nem espero o condutor estar no momento certo. Isso faz com que ele se atrapalhe todinho e se ele se atrapalha enquanto está te conduzindo, não tem dança, convenhamos, né? Então esse é o segundo erro. Vamos solucionar ele, vamos entender como que a gente para de errar na hora de fazer o charme? Então vamos começar pelo principal. Você não sabe fazer charme. Ele te solta e você fica travada. Pensa no seguinte, todas as movimentações de dança de salão, quando no abraço, eu estou com os braços ocupados. Então isso me faz me sentir segura, porque eu não tô solta. Agora, em qualquer momento que ele me solta, os meus braços ficam soltos e aí eu não sei mais o que fazer, porque meu braço sempre teve preenchido pelo condutor. A hora que ele tá solto, eu fico, meu Deus, pra onde eu vou? Quem eu sou? Então, uma dica, independente do que você estiver dançando, os pés vão se manter. Então, se você estiver dançando forró, o pé você mantém, mesmo que ele te soltou. Ah, tô dançando sertanejo, os pés se mantêm, mesmo que ele tenha te soltado. O que vai acontecer com os seus braços, que é a sua maior dificuldade, sua maior dependência do condutor tá te segurando? O seu braço tem um caminho único de charme. Ele vai e volta. Parece óbvio, mas eu sei que é complexo. A gente vai pensar que se ele for para cima, ele volta para baixo. Se ele for para fora, ele volta para dentro. Se ele for para frente, ele volta para trás. E assim sucessivamente, independente da direção. Então, a solução mais eficaz, independente da dança, permanecendo os pés na base, é o braço vai e o braço volta. Isso, além de ser um charme, é uma forma de você preencher o momento que o condutor te solta e você fica desesperada sem saber o que fazer. Então pensa, independente da dança que você vai dançar, o pé permanecendo, suponhando lá no forró que eu te dei o exemplo, eu vou subir o braço, ele me soltou. Eu vou descer o braço, ele volta e me pega. Até porque, no máximo, ele vai te deixar 8 tempos sozinha, que é exatamente o tempo que esse braço acontece. Observa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tô dançando sertanejo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dificuldade zero. Independente da base, tô dançando zouk. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Independente da dança, esse braço cabe em qualquer dança de salão e vai ajudar você a preencher aquele momento que você fica travada sem saber o que fazer. Mas calma, tem você que acha que já sabe fazer charme. E quando eu digo que acha, é porque você assiste vídeo, você já fez um workshop ou outro, você já até deve ter consumido outra aula gratuita minha. Mas você ainda erra na hora de fazer o charme. Você acha que na hora que você faz o charme, atrapalhei o boy. Sabe aquela sensação que o boy trava? É porque você fez ele travar. Você fez alguma coisa fora do caminho comum para ele. Pensa no seguinte, se ele estiver dançando sertanejo e o caminho tradicional para ele sejam 4 tempos, tudo que eu fizer durante esse deslocamento é comum para ele nesse caminho. Se durante o deslocamento lateral eu vou para frente, isso deixa de ser comum, entende? Então eu não posso vir de forma abrupta fazer uma coisa que tira ele do que ele está propondo. Como ele é o condutor, ele não está recebendo uma nova informação de maneira tão comum quanto nós mulheres, entende? Quanto nós conduzidas. Então, a sugestão, enquanto o condutor está pedindo alguma coisa talvez corriqueira, a coisa mais comum que você tem naquela dança. Sendo então o sertanejo, como eu dei de exemplo, se você está na base lateral, que é a coisa mais corriqueira, ali você pode colocar um charme qualquer, seja de braço, seja de quadril, seja de cabeça, desde que nesse caminho você não modifique o que ele está pedindo. Então, suponhamos, ele me pediu um giro simples, ele está usando minha mão direita, e aí eu quero fazer um charme. Como eu sei que eu não vou atrapalhar ele, eu executo esse charme fazendo durante o movimento que ele me pediu. Eu não saio do movimento dele, entende? Se ele me pediu um giro, não adianta, enquanto eu tô girando, eu fazer assim, ó, parou o giro e faço uma coisa aqui, agora eu vou girar. Não funciona, isso atrapalha ele. E você vai ser aquela famosa possuída que ele vai falar para amigo,
Eu não danço com essa menina, não. Ela se leva sozinha. Ela faz uns negócios à toa, aleatório, não tem nada a ver com a música. Que é uma outra coisa. Você tem que estar muito atenta à música, ao ritmo, ao que está acontecendo para te estimular a fazer aquele charme. Porque entenda, o charme não acontece de forma aleatória. Ah, pensei aqui, lembrei o charme, vou fazer. Não. Ele tem que ter a ver, primeiro, com a música, com a conexão com o seu condutor e, claro, com a sua criatividade. Esse é o melhor dos mundos para que você faça um charme de forma assertiva. E vamos para o terceiro erro que você comete, que eu, óbvio, vou te ajudar a solucionar. Sabe aquele exemplo todo que eu dei na aula anterior, te explicando por que é um erro começar na dança 2 e depois ir para a dança solo? Ou às vezes você nem vai para a dança solo, você vai entender o que é autoconhecimento. É muito comum que as minhas alunas vão para a aula de dança 2, fazem pelo menos alguns 3, 4 meses, se frustram porque entendem depois de tanto tempo que criam vícios, que não têm agilidade, que está mais às vezes atrapalhando ao tentar ser charmosa, que elas vêm para a aula de ladies. E a aula de ladies trabalha o quê? O autoconhecimento. A vez que ela entra em contato com o autoconhecimento, ela fala: uau, como eu não sabia disso antes. Então, na minha concepção, quando você aprende primeiro o Ladies Style, que é o que você vai aprender aqui comigo, para depois ir para a dança de salão, para a dança 2, você vai chegar lá pronta, preparada, com o autoconhecimento o bastante para ser conduzida, para ser musical e principalmente para ser charmosa. Como que você faz isso então? O nosso corpo é trabalhado com movimentos a partir das articulações. Pensa, se minhas articulações estão rígidas, não existe movimento. A não ser que você esteja dançando a dança do robozinho. Mas já que não é essa a situação, as suas articulações criam movimentos. E a partir destes movimentos, você tem autoconhecimento para responder quando o condutor te pede. Vamos supor, se o condutor pega no meu tronco, sabe quando ele te abraça aqui, ó? Ele pegou aqui e quer fazer, sei lá, uma dissociação aqui com você, mas você não conhece o seu corpo ao ponto de fazer essa amplitude. Vamos supor que você consegue, treina aí na sua casa, mas você tá mexendo o quadril junto. Então não é o que ele tá pedindo, ele não tá com a mão na sua cintura, ele tá com a mão no seu tronco. Sabe quando ele pede cabeça, mas você trava a cabeça e joga o tronco? Também não tá sendo assertivo, você não tem autoconhecimento. Se ele tocou no seu tronco, na sua escápula, ele tá pedindo essa parte do corpo, ele tá pedindo cabeça e tronco. Agora, se ele toca lá no seu tronco, você se pendura nele e sai se jogando, falta de autoconhecimento. Você não sabe ter autocontrole para responder de forma assertiva. Se ele pediu cabeça, eu respondo cabeça. Não é se ele pediu cabeça, eu respondo quadril. Já viu isso também? O cara te abraça e você tá fazendo quadril sozinha? Ou às vezes ele quer te dar uma rocha e você tá jogando cabelo. Uma coisa que não tem conexão com a outra. Isso é falta de autoconhecimento. O autoconhecimento, então, vai ser estabelecido quando você identificar que cada uma das suas articulações gera um movimento. E cada um desses movimentos é a resposta de uma condução específica. Lembra quando eu falei do primeiro erro, que existe o condutor manual, sinestésico e o visual? Para cada um desses condutores, o meu corpo vai ter uma percepção diferente. Então, se é o contato manual, ao tocar no meu ombro, eu sei que é para mexer o ombro. Ao tocar no meu punho, eu sei que é para mexer o meu braço inteiro. E assim sucessivamente, através do toque. Por exemplo, se ele me dá a indução, eu tô aqui do lado dele e ele só faz aqui, ó, com o quadril, mas eu não tenho autoconhecimento, eu vou lá e fico balançando por inteiro. Então, para você trabalhar o autoconhecimento, você vai fazer cabeça, ombro, tronco, quadril, joelhos, com identificação de movimentos. Depois disso, ombro, cotovelo, punho e dedos com a identificação de movimentos. Quer um exemplo? Vamos fazer um braço. Se você hoje fosse ser conduzida com um condutor para fazer um braço que sobe para sua cabeça, você saberia fazê-lo só porque ele te conduziu ou porque de fato você sabe reproduzir? Pensa no seguinte, se o condutor só me levou e eu só reproduzi, é um tipo de movimento. Se eu sei o que é para fazer, eu escolho qual é o movimento que eu vou fazer. Eu não só obedeço, eu complemento de forma autônoma. E melhor do que autônoma é com identidade, com a sua identidade. Quando você tem autoconhecimento, você escolhe como reproduzir aquele movimento. Se mais sexy, se mais tímida, se mais rápida, se mais lenta, faz sentido? Então, pensando nisso, vamos só identificar as articulações do braço para te dar
saborzinho de que solução é essa a partir do autoconhecimento. Adicione aqui um movimento contínuo para a lateral do seu braço, saindo do ombro. E aí faz o movimento de ombro, ó. Identifica. Só o ombro, mais nada. O ombro vai ser uma continuidade para o meu cotovelo. Bom, bom, bom. Veja que sai de cima para baixo. Quando o ombro desce, o cotovelo sobe. É como se eles trocassem. Eu vou nivelando as articulações uma pela outra. Quando eu saio do cotovelo, eu venho para o punho. E olha lá, cotovelo desceu, punho subiu. Então foi 1, 2, 3. Por último, e não menos importante, punho desce, as mãos sobem e agora os dedos participam. Então, essa continuidade aqui vai transformar o meu braço reto em um braço contínuo, vai transformar o meu braço seco em um braço com charme. Olha lá a articulação, ó, ombro, cotovelo, punho, dedos. Eu uso todas as articulações para um movimento que podia ser só conduzido de maneira abrupta, reta, firme, seca, que não ia ter sentimento ou intenção. Quando você aprende a ter autoconhecimento, o seu movimento vira outro. Isso é ter charme, não é você ficar performando, dedinho na boca, rebolando. Não é sobre isso, é sobre você ter controle do que você quer fazer na hora que você quer fazer. Faz sentido? Então treine isso daí, ó, todas as articulações do corpo o dia inteiro, bota uma música que você gosta, começa a se trabalhar, porque essa vai ser a grande solução na hora de você ser assertiva com o seu movimento de maneira autônoma no charme na dança 2. Então, agora que você já entendeu a solução para cada um desses erros, melhor do que entender, eu peguei na tua mão e te ensinei passo a passo para não errar mais nessas 3 coisas que são tão comuns na hora de dançar a 2. A nossa próxima aula, eu vou trazer uma coreografia que reúne esses 3 elementos que eu citei. Então, vai te ajudar no charme, vai te ajudar na conexão e condução e, claro, no conhecimento. Eu sei que parece meio óbvio para muitas pessoas, mas se fosse tão óbvio assim, todo mundo ia estar charmoso, não é mesmo? Agora eu tenho um segredinho para você que ficou até o final da aula. Você sabe que esse segredinho vale muito a pena, porque na aula passada eu já te entreguei também tudo por tudo, né, gata? Pelo alto volume de pessoas que estão entrando na comunidade, no grupo de WhatsApp e também aqui na aula, eu decidi... Eu decidi abrir algumas vagas para o meu método Siqueira Dançando. O Siqueira Dançando é o meu mais novo curso que eu te ensino a ser charmosa, diva, ter consciência em todas as danças de salão. Calma, começando uma de cada vez. Você também não vai sair dançando à torta direita, porque também não tem qualidade. Mas olha só que oportunidade incrível. Por muitas vezes, quando eu posto lá no meu Instagram dando alguma dica, alguma referência sobre o meu trabalho, vocês pedem a oportunidade de entrar nessa turma, que agora a gente vai abrir e te permitir entrar na turma nova do Siqueira Dançando, num valor muito especial. Você já viu que até aqui tudo que eu entreguei é de qualidade, é de muito conteúdo, e ó que eu só te dei aqui, ó, um saborzinho de tudo que eu tenho para te trazer. Mas você precisa estar comprometida comigo, que serei sua mentora, que vou pegar na sua mão e que vou te ajudar nesse processo de mudança. Mas já vou te avisar que são pouquíssimas vagas. Então fique esperta para aproveitar a oferta que vai vir na aula 3, na próxima aula. Eu vou te explicar tudo para você fazer parte da próxima turma e te explicar como você terá acesso ao meu método. Muitas pessoas me perguntam sobre ter um acompanhamento mais próximo com a minha ajuda, porque às vezes eu não dou conta de responder todos os directs ou todas as mensagens de dúvidas, ou simplesmente a pessoa não consegue ir até mim em todos os lugares que eu dou aula ou pagar uma aula particular. Mas com a minha metodologia e com o meu acompanhamento, você não vai precisar nem sair do sofá da sua casa para aprender todo o passo a passo para se tornar uma grande diva na dança. Então eu te espero na próxima aula, que vai ter uma coreografia babadeira para você colocar em prática todos esses conhecimentos de forma efetiva com o seu corpo, com musicalidade, com compreensão de como isso vai para a dança 2, mas só na aula que vem. Então eu te espero lá na aula 3, porque lá, lembrando que lá na aula 3 você vai ter que continuar fazendo o resumo que você já está indo lá no Facebook fazer. Eu não fiz, então deixa eu te contar. Lá na nossa comunidade, se você fizer o resumo das 3 aulas, você vai estar concorrendo a uma mentoria comigo de 1 hora para tirar todas as suas dúvidas, te ajudar e solucionar os problemas que talvez você tenha, que eu não tenha dito aqui,
dentro da dança. Mas fica calma, se até lá você terminar de assistir a aula 2 e tá toda agoniada pra falar comigo, me manda também no grupo do WhatsApp. Aqui embaixo vai estar o link do nosso grupo do WhatsApp, da nossa comunidade, e eu te espero também nas minhas redes sociais, onde eu dou muitas dicas e ajudo muitas mulheres, e quero você também na minha turma do Siqueira Dançando. Eu te vejo na próxima aula. Um cheiro! O que as pessoas comentam sobre o meu trabalho. Depois que eu fiz o workshop com você lá de ladies naquele domingo, olha, meu comportamento é outro. Tô muito metida, até na rua. Meu jeito de andar mudou. Até o Tinho na aula de Zuki ontem reparou que eu estou com mais molejo, com o corpo mais mole. Por que será, hein? Eu disse pra ele que foi por causa da aula que eu fiz com você. Eu queria aproveitar o momento para agradecer a Carol. A Carol, obrigado. Ele é muito lindo, muito lindo. E toda a trajetória dela desde o início. E hoje estar aqui compartilhando um momento como esse, depois do brincar, é igual se o Gustavo Lima estivesse chamando um cantor que está começando agora, sabe? Hoje o Gustavo Lima é uma das maiores referências, o cara que toca, ser convidado também para tocar. Não, tocar e cantar com ele. Então, para mim, hoje, estar aqui com a Carol, compartilhando, trocando isso, para mim, do fundo do coração. Gente, um relato sobre o que é fazer aula de leite comigo. Conheço essas duas que estão o quê? 2 meses? 2 meses. 2 meses fazendo aula, vamos lá. Gente, meu relato é o seguinte, eu fui dançar com dó, mudar aulas, no DPC, aí fui inventar de fazer charme, colocar em prática, né? Tá certo. Aí, não lembrava, tá muito recente, não lembrava, só lancei a mão na E o seu, Pro? Eu saí da aula de Zuki, fui correndo na aula de sertanejo pra dançar um pouquinho, e aí, né, aproveitei pra usar os meus charmes, aí o cavaleiro, nossa, cheia de charme. Cheia de charme. Ele fica! E eu, assim, bem pouquinho, né, só um detalhezinho. Gente, funciona, vem fazer aula com a gente. É maravilhoso. Fala pessoal, quer dizer que eu aprendi muita coisa na aula da Carol, assim, muitas coisas no autoconhecimento, um monte de outros conceitos que eu aprendi na vida. E hoje em dia eu faço parte de qualquer outra pessoa, e isso é muito foda, isso é muito moderador, isso não tem volta. Linda. Então vamos tentar um autoconhecimento. Nosso grupo comentário, não, eu não consigo, não, eu não sei se eu faço, né? E é muito comum que as meninas tenham insegurança, né, Jé? Sim, a gente tem muitas dúvidas, né? A gente tem uma insegurança que é natural. E eu estou aqui como prova de que dá certo. Então, a Carol, que é minha professora, né, uma das minhas primeiras professoras, foi quem me incentivou a desenvolver tudo mais, a procurar ser profissional. Então, a primeira escola que eu dei aula foi a escola dela, né? Durante todo o tempo que a escola existiu, eu estive lá, tem muita aula que eu feito parte. Então, eu sei que é possível, basta a gente querer. Então, E aí, eu tirei várias fotos com os movimentos que você ensinou. Tá vendo? Não é só sobre dança. Eu Comecei a ter mais segurança, muito mais segurança. Me impor mais, sabe? Quando eu vou pra balada. Eu tava achando que tava morta, né? Depois de ter passado por um câncer, depois de ter passado por tanta decepção amorosa. E quando você falou aquilo, aí eu comecei a me tocar, gente, eu tô viva, eu tô aqui, meu Deus do céu, que coisa boa! Ai, meu Deus, então foi aquilo, foi muito bom, foi maravilhoso.